Coríntios, no primeiro capítulo. Primeiro versículo do terceiro capítulo. 1 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo e depois leremos os últimos versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu leio assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O assunto é família, de alguma maneira, não é? Agora veja o versículo 21, como ele termina o capítulo. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Por que eu chamo a sua atenção para o primeiro e os últimos versículos deste capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios? Tem uma ideia? Ontem os adolescentes fizeram aqui uns exercícios, né? Então deixa eu fazer também. Você tem uma ideia? Parece que o apóstolo Paulo está transmitindo uma imagem de progresso, de desenvolvimento, de crescimento, como se fosse uma escada. Ele começa o texto dizendo: vocês são crianças. E ele termina o capítulo dizendo: vocês são de Cristo, Cristo de Deus. Então há aqui uma estrada, há aqui uma escada, há aqui uma proposta de real desenvolvimento. Então eu quero conversar com você sobre a escada para o real desenvolvimento. Vocês estão lembrados de Jacó, da visão que ele teve, que ele viu anjos subindo e descendo? Essa imagem de uma escada, ela não é nenhuma criação minha, né? Já está na mente, né? No pensamento, no imaginário da Bíblia, né? Nós estamos caminhando para algum lugar, e esse lugar não é necessariamente algo físico. Estamos caminhando para um estado, estamos caminhando para uma situação, não é? Esta é a ideia. Nós somos peregrinos, mas não estamos indo para um ponto geográfico que você possa programar o aplicativo: eu vou para aquele lugar. É um estado, você está indo para algum lugar, mas nesse sentido, ok? Ir para o céu, que é essa imagem que está em nossas mentes, ir para o céu é algo mais amplo do que ir como uma alma, como um ser angelical, estar na eternidade com Jesus. A Bíblia diz que ir para o céu significa muito mais. Jesus vai falar, por exemplo, de vida abundante. Quando o discípulo pergunta: mostra-nos o Pai. É tudo que nós queremos. Aquela ideia de lá, sobrenatural. E Jesus disse: você não entendeu ainda? Eu estou aqui. O céu está aqui. Então, na verdade, nós estamos sendo conduzidos, todos, para um estado do ser. Seremos transformados, mas continuaremos andando. Muito bem. Eu gostaria de pensar que, no versículo 1, que o primeiro degrau dessa escada tem a ver com perdão, tem a ver com nascer de novo. Isso parece bem fácil da gente entender. Ninguém pode começar essa jornada se não nascer de novo. Não foi o que Jesus falou? Ninguém. Não importa, importa sim, mas se você está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto degrau dessa escada, você está no céu. O problema é se você está no degrau 0. Mas se você está no primeiro degrau, se você nasceu de novo, se você foi perdoado, se você recebeu Jesus no seu coração, você está na estrada, você está no caminho da obediência, você está no céu. Tem muita coisa pela frente ainda. Nascer de novo, óbvio, é só o começo.
mas tem muita coisa pela frente. Mas você está bem. Está tudo bem se você está na escada. Está tudo bem se você está no caminho da obediência. Se você está no caminho do real desenvolvimento. Né? Por isso que precisa todo mundo aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ter os seus pecados perdoados. Receber o dom da vida. A diferença entre o degrau 0 e o degrau 1, meu irmão, meu amigo, é maior do que 1000 outros degraus. Porque é o que faz o início, o start da sua caminhada para o céu. É preciso nascer de novo. O segundo degrau, e Jesus disse, né? Que todos, João relatou, todos quantos receberam Jesus, passaram a ter o poder de serem filhos de Deus. Então, está no caminho. O segundo degrau é o da vida plena. Muitos cristãos imaginam que não podem alcançar uma certa plenitude neste mundo. Focam muito em alma. E esquece todos os ensinos que Jesus, os muitos ensinos que Jesus deixou sobre como viver neste mundo. Então, o apóstolo vai dizer no versículo 21, ninguém se gabe. De que ele está falando? Não se gabar. Você já viu pessoas se gabando? Já. O pastor, né? Quando ele começa a falar sobre como ele canta bonito, né? Mas aqui é brincadeira, mas tem gente que se gaba mesmo, né? Oh, quanto eu consegui acumular, quantas riquezas, quanta beleza, quanto poder, quanta fama, né? Mas isso acontece também dentro da igreja. A pessoa que fica se gabando, e ele está falando de cristãos, ele não está falando de gente que não começou a subir a escada, ele está falando para crentes, ninguém se gabe. Então ele está invocando o seguinte, mesmo sendo de Jesus, mesmo estando na igreja, você pode estar num grau de desenvolvimento muito baixo. Então ele vai falar de crescimento do ser já convertido. Até porque o ser não convertido está complicado para crescer. Então ninguém se gabe. Ele está falando, o segundo degrau é cresça, busque sabedoria, busque maturidade, busque conhecimento, busque crescer. Ele vai dizer no versículo 2 desse capítulo, eu não pude dar material consistente, alimento consistente, porque você só sabe mamar. Você não pode receber alimento forte. Por que se dá alimento forte? Logo que a criança passa aquele primeiro estágio, a gente começa a dar alimento sólido, por quê? Porque a gente quer que ela cresça. A gente não quer só que ela nasça, a gente quer que ela nasça, mas que ela cresça. Isso dói? Claro. Nascer dói. Crescer, talvez mais ainda. E para não doer, a gente então deixa de crescer. Porque crescer incomoda. Você quer mesmo um púlpito que não provoque você? Não, você não quer. Você quer crescer. Você quer continuar vendo só novela? Ou vai procurar acompanhar algum documentário mais sólido que te dê informação boa? Você quer um relacionamento com uma pessoa que faz você ficar menor? A nossa dirigente do culto mencionou alguma coisa assim. Você se sente, por que você se sente assim? Muitas vezes, porque pessoas ao nosso lado são como dragões sugadores que fazem a gente ficar menor. Então, dizia pastor Irlande, desenvolva amigos que façam você crescer. O apóstolo Paulo, pare de se gabar, isso é coisa de infante. Busque comida sólida. Então, o segundo degrau é a busca da maturidade, a busca de uma vida plena.
Paulo vai dizer lá no capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem ou não tem crente que continua menino? Você pode estar 40 anos na igreja, mas não passa de um meninão mimado. Aliás, tenho estado incomodado, porque quando eu tomei posse nesta igreja, há 11 anos, eu falei, eu não vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para fazer vocês trabalharem, e eu estou me sentindo fracassado às vezes, porque muitos ainda não trabalham. Louvo a Deus pelos que trabalham, porque muitos trabalham, né? Mas muitos não se envolvem, não estão em processo doloroso, dolorido de crescimento, né? Não estão estudando a Bíblia com força, não oram como intercessores. É um crente que não faz diferença nenhuma nem para ele mesmo, muito menos para os seus vizinhos, muito menos para a sua igreja. Se for tirado, não faz nenhuma falta. Porque não está crescendo, não está envolvido, não está sendo transformado. Eu deixei as coisas de menino para trás, diz o apóstolo Paulo. Deixe você também. Você não nasceu para ser menino, você nasceu para ser adulto. E para ser pleno. Então busque a plenitude. Com certeza, o alvo estabelecido por Jesus é muito mais acima do que eu imagino. Eu estou com 61 anos, 40 anos praticamente como pastor. E eu sempre tive sangue nos olhos para aprender, para crescer, para me tornar uma pessoa mais sábia, mais plena, sempre. Nunca me acomodei. E agora eu estou querendo fazer um novo curso. E eu quero fazer um curso num lugar bem diferente, para poder me provocar. Alguma coisa que me desafie. Eu sempre tive essa gana por crescer, por melhorar. Mas, meus irmãos, eu estou muito longe de onde Jesus quer que eu chegue. Eu sou ainda um rascunho do que Jesus deseja que eu me torne. Então, eu preciso continuar, eu preciso crescer. Há um terceiro degrau, que eu não sei se é segundo, fiquei questionando muito se não seria o segundo, né? Que é o do empoderamento. Porque a sabedoria e a maturidade, boa parte delas, pode sim ser buscada pelo homem natural. Uma parte dela. Você encontra homens, pessoas, jovens, que não se entregaram ainda a Jesus, mas que têm vários traços de sabedoria. Há muita coisa que pode ser feita sem ter Jesus. Muita coisa. Porque como ser humano, criado à imagem de Deus, o potencial de cada um de nós é enorme. O apóstolo Paulo vai dizer, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Mas presta atenção, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Isso significa que no natural eu posso plantar, eu posso regar, eu só não posso dar o crescimento. O problema da sabedoria, da busca da plenitude, da busca da sabedoria sem Deus, é o problema de você plantar e regar, mas Deus não dar o crescimento. O que acontece se você pegar um caroço de feijão, colocar no algodão, dentro de um copo ali, molhadinho? O que acontece se Deus não der o crescimento? É só um pedaço de algodão com um caroço de feijão. A diferença é enorme.
Então, nós precisamos conversar sobre o empoderamento. O apóstolo Paulo disse: tudo é de vocês. Essa expressão é muito forte. Tudo é de vocês. Mudou muita coisa desde que Jesus veio. Mudou muita coisa desde que a profecia de Joel, capítulo 2, se cumpriu. Derramarei sobre todos o meu Espírito Santo. Agora, você é o templo do Espírito Santo. Tudo mudou. E mudou muito. Não mudou pouco. Não foi um aumento assim de alguns centímetros, não. Você se tornou um pouco melhor. É uma transformação total. Você se tornou um novo ser. Agora Deus está dentro de você. Deus está em você. Eu talvez seja como mudar do analógico para o digital, né? Pobremente comparando. É uma mudança muito grande. O ser humano se tornou outro ser humano desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou e derramou sobre ele o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer, nesse capítulo ainda, versículo 5, plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Meus irmãos que estão acompanhando de casa, um adolescente, não é sem nenhum desmérito para com o adolescente, mas por conta da idade, da pouca experiência, mas um adolescente com o Espírito Santo nele é maior do que o mais famoso dos filósofos. Se você tem o Espírito Santo em você, você é mais poderoso, maior do que o maior dos sociólogos, dos psicólogos. Freud é fichinha perto de qualquer desses adolescentes que tem Jesus no coração. Porque ele empoderou o ser humano. Então você pode imaginar, eu nasci de novo, eu fui empoderado, e eu alcanço uma vida de maturidade, uma vida plena, e então eu cheguei ao topo. A resposta parece que deveria ser sim. Nasceu de novo. É um poderoso, no sentido positivo do poder. Sábios, buscou a maturidade, chegou ao topo. No raciocínio do apóstolo Paulo, parece que não. Veja como ele termina o capítulo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, como eu destaquei, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. O apóstolo Paulo está falando que o quarto degrau desta escada é a coletividade, é a comunidade. Você não chegou ainda, vamos chamar de céu, que a palavra céu tipifica, ilustra esse lugar, esse estado para onde estamos indo. Você não chegou ao céu, tendo nascido de novo, tendo sido empoderado e tendo alcançado uma vida plena. Você não chegou ao céu ainda. Por quê? Porque Jesus Cristo não só nos salvou como indivíduos, mas Ele nos colocou numa comunidade. Nós estamos sendo levados para uma comunidade. Nós estamos sendo levados para um estado de família. Nós estamos sendo levados para um ambiente de colegiado. E isso é um mistério. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Parece que céu
para Jesus, é uma grande família, é uma grande comunidade, é uma grande coletividade. Claro, eu já estou nesse sentido, de algum modo, experimentando o céu, quando eu aprendi a viver em família, quando eu aprendi a viver em comunidade. O apóstolo Paulo vai falar de um tal mistério da igreja. A igreja, corpo de Deus. Como ele tinha falado sobre o mistério do sexo. Qual que é o mistério do sexo na linguagem de Paulo? Que dois se tornam um. Nós estamos caminhando para um estado de coletividade. Você não chegou se você ainda é um, se você ainda é sozinho. Tudo é de vocês. Vocês de Cristo. Cristo de Deus. É um conjunto. Esta ideia de que tudo é nosso, é um fio que atravessa toda a mensagem do Evangelho. É tudo nosso. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele pai representa Deus. Aqueles dois filhos daquele pai representam o total da humanidade. Por isso que nós somos um problema. Os dois filhos tinham problemas. Quer dizer, o total da humanidade tem problema. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: lembra da palavra do pai para o filho mais velho? Tudo é seu. Tudo é seu. Ele estava como criança, lá atrás, discutindo o que é meu, o que é seu, o que é meu, o que é seu. E o pai está dizendo, tudo é seu. Entenda isto, que tudo é seu. Vocês, seu no sentido de plural. Tudo é de vocês. Vocês de Cristo. Cristo de Deus. Uma grande humanidade, uma grande coletividade. O Evangelho é algo sobre comunidade, não apenas sobre indivíduo. Se você quer seguir a Jesus sozinho, na sua, entenda, tem algo errado com o seu Evangelho. Jesus não somente salvou pessoas, Ele as colocou em uma família, Ele as colocou em uma igreja. Por isso que a ideia é que ninguém deve buscar o seu próprio bem. Capítulo 10, versículo 24, dessa mesma carta de Paulo. E em Atos, Dr. Lucas relata o embrião desse conceito. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. A igreja experimentou o ensino de Jesus lá no embrião da igreja. E alguns comentaristas acham que houve até algum pequeno equívoco aqui. Ela estava achando que esse ser um tinha a ver com distribuir as propriedades apenas. Então houve uma prática na igreja comum de cada um vender sua propriedade. Eu queria ver o Mário Celso vender o carro dele para entregar aqui. Isso é o que eu queria ver. Mas aquilo ali era só uma ideia, o conceito era muito mais amplo, irmãos. Aquilo ali era só uma amostra, eles pegaram um pedaço do conceito. Ser um só é muito mais do que compartilhar patrimônio. Tem muitos casais que compartilham patrimônio, mas não são um. Não entenderam o sentido de se tornarem um. Há muitas igrejas que cultuam no mesmo templo, mas não são uma, não são um. E às vezes muitos são um, mas não são com Jesus, então é a quadrilha. Mas o céu é um
encontro de corações e de mentes, também de patrimônio, porque não havia entre eles nenhum necessitado, mas muito mais do que patrimônio. Ah, se você quer algo que vai doer, sim, nascer dói, crescer dói, ser empoderado dói, porque o seu orgulho, à medida que Deus cresce e você diminui, dói. Mas dói também viver em comunidade, viver em família, viver nisso que Jesus sonhou antes da fundação do mundo. Lembrem-se, o mistério do sexo. Não é bom que esteja só. Tem todo um conceito. Não, você não está indo, eu não estou indo para um lugar onde vai estar Jesus e eu. É um grande kibutz. É uma grande comunidade. Então, esse exercício de viver em comunidade, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5 dessa carta, eles estavam tendo problemas. Tinha um cara lá na igreja de Corinto, que estava vivendo com a madrasta, negócio assim, né? Com a madrasta. Era um negócio, ele disse, isso está errado. Como é que vocês suportam isso? Ele usa uma expressão muito interessante, lá no capítulo 5. Gravem. Ele diz assim: reúna a assembleia. Reúna a assembleia. Vocês vão levar um assunto para ser julgado, ele continua, um assunto para ser julgado por pessoas que não acreditam num Deus da justiça? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? A Assembleia dos Salvos vai julgar o mundo, até os anjos. Agora imagine, você assentado num tribunal, com todos os outros filhos de Jesus, para julgar questões grandes, julgar coisas grandes. Não é coisa pequena, não. Se devia ter usado cloroquina ou não cloroquina. Não é nada disso, não. É coisa grande. Vai trazer um anjo lá diante da assembleia, da nossa assembleia, irmãos. Nós formaremos uma assembleia. Vai trazer o anjo lá, vem cá. Nós vamos julgá-los. É coisa grande que Jesus sonhou. E nós podemos agora aprender este conceito. O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio, alguma coisa lá, ele falou uma frase muito interessante sobre a vacina, a vacinação do mundo. Eu anotei a frase dele. Ele disse: só vamos sair dessa se sairmos juntos. Não vamos sair parte do mundo e o resto não. Isso não será possível. Só vamos sair desta se sairmos juntos. Não vamos sair parte do mundo e o resto não. Ele entendeu um pouquinho, uma amostra do que Jesus está tentando ensinar. Que é juntos que a gente vai sair desta. E é juntos que viveremos uma eternidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Hebreus, quer dizer, espero que seja o apóstolo Paulo, né? Mas vai dizer que, vai falar sobre viver em paz. Viver em paz. O que é viver em paz? Está falando de relacionamentos, está falando de convívio. Viver em paz, e ele vai combinar isso com ser santo. Ser santo, nós cantamos aqui, seremos santos como Deus, né? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça. Muito interessante essa expressão. Que ninguém se exclua da graça. Você está se excluindo da graça. Onde é que está a graça? Ela é derramada nesse ambiente de um só coração, uma só mente.
Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir nessa grande caminhada. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, ó Senhor, enche o nosso coração de disposição para crescer. Enche a nossa vida de vontade de andar para frente. Enche-nos, ó Deus, de sede, de fome da Tua palavra, do Teu Espírito, de sabedoria, de vida plena. Unge-nos, ó Deus, com o Teu poder e ensina-nos sobre o Teu plano de vivermos juntos, uns com os outros, e então com Cristo, e então com o Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Estamos caminhando para o encerramento do culto, porém, antes disso, quero convidar aqui a nossa irmã Geirce, já está chegando aqui. Vou passar a palavra para ela neste momento. Bom dia, amados irmãos. Que benção estarmos mais uma vez nesta manhã na casa do Senhor. E esse número tão expressivo, né, pastor? Mas tudo dentro dos padrões. Por isso, você que está em casa, não há lugar para você. E nesta manhã nós queremos agradecer a Deus, como o pastor mesmo citou na mensagem, pelos 11 anos que ele completou no dia de ontem. Isso? No dia de ontem, 11 anos servindo ao Senhor nesta igreja. 40 e tantos de ministério, né, pastor? Mas conosco, CIB de Petrópolis, 11 anos, jubileu de aço. E desejamos em Cristo Jesus que o nosso pastor seja como essa liga de metal, né? Resistente, com durabilidade, conseguindo suportar grandes pesos, mas também com grande elasticidade, podendo assim, suportando uns aos outros em amor e fazendo o serviço do Senhor de acordo com a direção do Espírito Santo. Assim, não somente o nosso pastor, mas também nós como igreja, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, pastor Juraci, irmã Cristina, que juntos, né, como um só corpo, têm sido usados por Deus aqui na nossa igreja. Então, nós queremos convidar a irmã Cristina, queremos convidar o pastor Juraci, e nós vamos estar orando pela essa vida, e que muitos outros anos o Senhor os use aqui na Segunda Igreja Batista de Petrópolis. Que vamos completar mais jubileus, e a cada ano, o Senhor ministrando algo na vida de vocês, né? O pastor, quando começou aqui há 11 anos atrás, ele disse que não queria trabalhar, eu não sabia porque eu não estava aqui nessa época. Ele queria que a igreja servisse ao Senhor, que a igreja trabalhasse. Então, que esse propósito continue, faz parte da durabilidade, faz parte dessa elasticidade, é o desejo do pastor ainda, que todos nós como igreja, coloquemos a mão no arado e façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Nós vamos estar orando pela vida do pastor, da irmã Cristina, porque não somente ele, mas a sua esposa tem servido ao Senhor, tem sido bênção de Deus aqui na nossa igreja. Então nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com grande alegria, Senhor, representando a tua igreja nesta manhã, nós queremos colocar a vida do nosso pastor Juraci e da irmã Cristina em tuas mãos. Jubileu de aço, Senhor, 11 anos, servindo ao Senhor aqui nesta igreja, sendo instrumento teu, sendo o anjo do Senhor nesta igreja. Pai querido, tu sabes das lutas, tu sabes dos anseios do coração dos teus filhos. Que eles sirvam ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, verso 2. Que ao completar 11 anos, eles possam fazer uma retrospectiva e ver como o Senhor agiu aqui nesta igreja e da instrumentalidade dos teus filhos. E que eles se coloquem nas mãos do Senhor para ainda mais servir-te, até quando o Senhor desejar. E que nós como igreja queremos que seja por muitos e muitos anos, servindo ao Senhor, e que possamos corresponder
as expectativas do Senhor Deus, como filhos amados, mas também a expectativa do pastor, da irmã Cristina,